Boa madrugada, bem-vindo a você que chegou nesse canal agora. Meu nome é Ana e eu vou orar por você e pela sua família. Eu quero convidar você, de onde você estiver, do seu trabalho numa indústria, numa fábrica, num laboratório, você que é Uber, taxista e que está na madrugada trabalhando, você que está se dirigindo ao trabalho ou voltando dele, você que é pai, você que é mãe, vó, vô, tio e tia, você que está aí na madrugada estudando ou simplesmente que está sem sono, você que é concurseiro e está aí lutando para oferecer uma vida melhor para sua família e para você, eu vou orar por você também, para que Deus renove tuas forças, o teu ânimo, a tua capacidade de aprender, de não desistir, de ser resiliente. E você que é mãe, você que é pai, que encontra-se no momento que precisa mudar de vida, ou que deseja mudar de vida, esse é um bom momento para você voltar a estudar, voltar a sonhar, pensar em novas ideias, recalcular a rota da sua vida e quem sabe aí avançar de maneira abençoada. Eu quero dizer para você nessa noite, pai, mãe, você que está aí do outro lado, eu não sei o que você está sentindo, que dia você teve hoje. Pode ter sido um dia comum e pode ter sido um dia muito difícil. Às vezes vivemos dias tristes, às vezes chegamos para trabalhar super empolgados e algo nos destrói, uma fala, uma atitude. Mas eu quero dizer a você nessa noite que isso é um detalhe, que isso não define você. Se você está cansado, se você está exausto, se você está triste por alguma razão, levante a cabeça. Saiba que tudo passa, que nada dura para sempre. Que o Senhor conhece o teu coração, as tuas ideias e a tua capacidade de se reerguer e de continuar. Então descanse se precisar, faça uma pausa. Se você quiser chorar, chore. Se quiser gritar, esbraveje. Mas saiba que isso vai passar. E assim que você se recuperar, volte a caminhar. Não pare por nada nesse mundo. Porque se você parar, você vai acostumar-se e nunca mais você pode sair desse lugar. Então o cansaço, o desânimo, tudo isso faz parte da vida. Em vários momentos, em vários estágios. Até quando se é bem jovem. Os jovens também passam por isso. Muitos. Mas o importante é caminhar, é não parar, é movimentar-se. Porque a vida é energia e movimento. E eu desejo que nessa noite toda a sua energia seja renovada. Que você se abstenha de sofrer mais do que já sofre. Que você se poupe de ter que viver mais do que você suporta sobre determinadas dores. Às vezes terminamos o dia com a mente cansada, abalada. Às vezes ligamos a internet para ver o noticiário e não só a violência é um objeto que vende muitíssimo, mas os canais, muito mais que a TV hoje em dia, eles detalham, eles colocam numa fonte enorme, eles dividem aquele vídeo em 150 mil e todo dia divulgam um pedaço, explorando detalhes, explorando profundidade, intensidade da dor e da violência alheia. Ninguém fala
na real necessidade de se combater isso ou de resolver aquilo. Não. Isso é um discurso pouco trazido. As pessoas se apegam ao que tem de pior. E mesmo assim elas querem um mundo melhor. O ser humano quer colher, mas ele não quer plantar. E a vida acontece semelhante à natureza, no seu tempo. Cada coisa tem o seu tempo. Por isso não se compare com o outro nem com outros. Não meça sua vida pela do outro. Porque cada pessoa tem o seu tempo, as suas dores e as suas oportunidades. Há muita gente boa no mercado e nem todas elas têm oportunidade. Essa é uma das grandes vantagens de se estudar. Porque uma hora você fura a bolha, uma hora você quebra a porta e entra. Porque o estudo é uma fila que só caminha para frente. Quem estiver nela, uma hora vai chegar. E é um terreno seguro, é um espaço seguro, como por exemplo o concurseiro que estuda para fazer um concurso. Ele sabe que se ele não parar, se ele não desistir, uma hora ele vai alcançar e vai mudar a vida de toda a sua família. Porque no Brasil o concurso é um privilégio. Ele te dá estabilidade para você se planejar e sonhar com outras coisas, viver outras coisas, mas é uma garantia de que todo mês a sua sobrevivência está ali. Independente do seu chefe, independente do colega de trabalho, independente do humor do outro. Quando nós estamos numa empresa privada, eu também trabalho com empresa privada, não nos restam muitas opções. É preciso suportar mais, é preciso aguentar mais, resistir mais, porque precisamos, porque o trabalho é bom, porque o salário paga a nossa sobrevivência e o nosso esforço é sempre maior. Mas você merece, se você deseja, busque mais, estude, sonhe, planeje, seja qual for o seu sonho, seja qual for o seu desejo. Se agarre nele. E enquanto você luta, mantenha os seus pés no chão. Mantenha os seus pés em solo firme. Nós alimentamos o dia todo a mente com coisas muito pesadas. Às vezes uma rede social que você não tem como escolher, que você vai passando e o conteúdo já está ali gritando com você. São muitas coisas, nem tudo é informação. Mas é certo que a mente, ela fica exausta. E a mente controla o corpo. Então o corpo começa a adoecer. E a alma começa a sentir. E ela adoece também. Se você puder, pai, se você puder, mãe, jovem, idoso, pessoas. Se você tiver a opção, cuide da sua higiene mental. Cuide da sua mente e da sua alma. Alguns pais conversam comigo e dizem assim: Ana, eu chego tão destruído em casa às vezes que eu não tenho paciência para o meu filho. Eu não tenho paciência para minha filha. Eu pago qualquer coisa para você ensinar o reforço escolar dela, porque eu não consigo. E às vezes eu digo: pai, a criança passa o dia todo esperando você chegar. E tudo que ela quer é você. É um colo, um abraço, um beijo. Um abraço demorado. Ela quer sentar à mesa com você e conversar naquele minutinho que você tem para comer. Ela quer contar como foi a escola, ela quer contar que tirou uma nota boa, ela precisa que você se orgulhe dela. Ela precisa ouvir isso. Porque por mais que a professora diga: nossa, como você é incrível, por mais que os amigos digam, a criança precisa ouvir dos pais. Porque o pai, a mãe, os adultos que cuidam dela são o seu referencial. E toda criança precisa de um referencial, tal qual um pescador no mar que precisa de uma bússola ou de uma maneira de saber a direção em que ele está. É muito importante
Então, se você pudesse se poupar um pouco do noticiário, às vezes de uma programação que não soma nada à sua vida, nada, 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 vai te deixar exausto, mais desesperançoso. Não perca seu tempo, pai. Não perca seu tempo, mãe. Se isso não soma a tua vida, não assista. É claro que nós precisamos ver o mínimo de notícias para nos manter conscientes e até para nos proteger do que anda acontecendo. Mas Deus é contigo e quem nos protege é o Senhor. E é claro, com a inteligência que Ele nos deu, nós fazemos a nossa parte. Não podemos ser ingênuos e nem bobos. Precisamos ser vigilantes. E às vezes nos esgotamos de coisas tão bobas e tão à toa, como falas infrutíferas, vídeos que não são edificantes, não nos acalmam, não nos enobrecem, não nos ensinam a sermos mais prósperos, entende? Pelo contrário, sempre nos puxam para baixo. Se você puder, se você tiver condições, abstenha-se disso. Não ouça isso, não siga esses perfis para a sua higiene mental. Quando você tiver desejo de ver alguma coisa, julgar ser importante, você vai lá e assiste. Porque é um pouco inconsciente, fazemos isso no automático. Mas isso soma muito ao nosso inconsciente, à nossa mente. Às vezes eu pego um ônibus e antigamente era possível ler no ônibus, por exemplo. Hoje nem se pode nem se deve. Primeiro porque eles são superlotados, o barulho é absurdo. E porque não é seguro, você tem que estar o tempo todo cuidando de si, né? Porque vivemos no Brasil assim. Mas as pessoas ficam ali. Às vezes a viagem dura 1h20, 1h10. E eu fico observando aquela pessoa assistindo dezenas de notícias ruins, ou de vídeos sensacionalistas, ou ainda de pessoas famosas. Pessoas famosas, multimilionárias, que também não vão somar em nada na sua vida. E as pessoas ficam olhando aquilo e pensando que a festa do filho tem que ser igual à festa do filho daquela pessoa. E tem que ter as mesmas coisas, e o mesmo modelo, e a marca daquele perfume, e a marca daquele creme. E as pessoas entram numa esteira louca, numa escada rolante que só desce, sabe? E aquela 1 hora você poderia estar meditando, descansando, vendo uma coisa engraçada, porque sim, o humor e o riso são armas muito poderosas e favorecem muito a saúde. Mas as pessoas ficam se entupindo de uma energia pesada que vai demorar a ser renovada no seu corpo, porque a energia se transforma, nada se perde, né? E essa energia vai virando uma coisa junto de outra e de outra que se transforma num peso que logo vira uma enfermidade. E quando a enfermidade é no corpo, queridos, é possível percebê-la. Então logo você corre em busca de um médico que diz: aqui uma injeção, aqui um comprimido, aqui um soro. Você vai melhorar. Mas esse excesso, tanto de tela, quanto de falas infrutíferas, quanto de energia muito densa, ele começa a impactar a sua mente de maneira muito silenciosa, muito lenta. E você vai ficando irritado e vai ficando intolerante, ou muito apático. E você começa a não ver alegria em nada, não percebe beleza em nada. Tudo você acha sem graça. E você não percebe, mas a sua mente está adoecendo. E sabe qual é o maior perigo da sua mente adoecer? É que nós demoramos muito a perceber, mais ainda a aceitar. E quando nós somos obrigados a perceber que a nossa mente adoeceu, nós recusamos o tratamento. Nós entramos num processo de negação. Porque algumas pessoas entram nesse ciclo e nunca mais saem dele. Nunca mais.
E fazemos tudo isso sem perceber, porque esse processo é silencioso. E quando nos damos conta, o nosso corpo procura a nossa alma e pergunta assim: onde está fulano? Alguém me viu por aí? Alguém me encontrou por aí? Porque a sensação que dá é que você se perdeu de si mesmo e você não consegue encontrar o seu corpo, que a sua razão vai para um lado, que a alma vai para o outro, e o seu corpo fica ali, parado, esperando as duas voltarem. E elas não voltam. E você precisa buscar, até o seu equilíbrio voltar. Porque o corpo, meus queridos, é comandado pela mente. E é muito importante que a sua mente, pai, que a sua mente, mãe, estejam preservadas. Porque quando você chega em casa, tudo que a sua criança quer é um abraço, um beijo. Quer que você olhe para ele, para ela, com um olhar de pai, de mãe. E diga: meu filho, que saudade que eu senti de você. Deixa papai te dar um abraço, deixa a mamãe te dar um abraço. E que seja um abraço verdadeiro. Porque o fato de você chegar muito cansado, gritando, batendo porta, batendo na mesa, gritando, estressado, não te deixam perceber que o teu filho não tem culpa. Não tem culpa de nada. Nem do seu estresse, nem das suas escolhas. E que à medida que ele cresce, ele vai aprendendo o que você ensina. Não o que você diz só, mas o que você pratica. E chegar em casa gritando, falando alto, reclamando, botando a culpa na mãe, botando a culpa na esposa, batendo na mesa, não ajuda. Isso não ajuda. Geralmente é a esposa que aguenta o esporro e aí ela sustenta sozinha, tentando não levar isso para os filhos. Às vezes os filhos também entram na conta, ou vice-versa. Às vezes é a mulher que é assim. Então, pai, se vocês puderem, cuidem de vossos corações, de vossas mentes, para que quando você chega em casa, o lugar mais importante do universo, você encontre aconchego, afeto, amor, porque é isso que importa. Tão logo todos nós partiremos daqui e pouquíssimas pessoas se lembrarão de nós. Porque o que vale da vida são as experiências e as pessoas que temos e as nossas relações construídas com a natureza, com a terra, com o mar, com os animais, com o céu, com o ar que respiramos, com os amigos, com a família, com o seu lar. Então se acalme, controle o seu estresse. Não importa qual seja a razão. Ajoelhe, pai, ajoelhe, mãe. Põe o joelho no chão e ore a Deus, fale com Deus. Ele escuta você. Quando seus filhos estiverem dormindo, vá até o quarto deles, impunha-lhes as mãos, ore sobre a cabeça dos seus filhos. Você, pai, você, mãe, tem autoridade, você é sagrado. A relação de pai com filho, do filho com o pai, com a mãe, são relações sagradas, porque Deus deu autoridade ao bom pai, à boa mãe, para que tenha autoridade sobre seus filhos. Então, por que Deus não ouviria uma oração de um pai e de uma mãe? Ore sobre a cabeça dos seus filhos, para que Deus os guarde, para que Deus os proteja, para que no futuro sejam filhos abençoados, porque você está os construindo hoje. E que você construa esse filho maravilhoso, inteligente, obediente, educado, compreensivo, amado, inclusive nas suas opiniões, respeitado, pouco a pouco. Porque a vida é feita de pequenos detalhes. E é muito importante que você entenda que a vida passa rapidamente, que todos nós estamos no trem e que na hora que esse trem parar, o nosso assento será desplugado do trem. E involuntariamente seremos arremessados para fora do trem. Não sabemos a hora e nem o lugar,
Mas quando chegar essa hora, da forma que tivermos, partiremos. Então, seja bem amado, seja bem resolvido. Ame suas pessoas, ame os seus. Abrace-os, ame-os, seja grato. Seja grata, mãe. Seja compreensivo, compreensiva, para que o seu filho aprenda a ser com você também. E ame você também, e respeite você também. Então, seja qual for o teu problema, pai e mãe, eu te entrego nas mãos de Deus hoje. Confia no Senhor. Ora, faz a tua parte. Aguenta firme. Aguenta firme. Não desiste. Eu não sei qual é o seu problema, mas seja forte. Seja firme. Não abra mão da sua autoridade de mãe, nem da sua autoridade de pai. Seja firme. Seja firme no Senhor, no seu propósito. Aguente firme. Deus é contigo. Eu convido você a fechar os seus olhos se você puder, ou a simplesmente receber essa oração nesse momento. Senhor Deus, eu quero te entregar, Senhor, esse pai, essa mãe, esses corações, calmos ou não, aflitos ou não, inquietos ou não, ó Deus, que eles possam levantar ao teu coração suas necessidades, aquilo que só um pai pode fazer por um filho, ensinar, iluminar, dizer. Toca nesses corações, ó Deus, eleva, Senhor, a tua voz diante deles, a tua precisão, o teu amor de pai, a tua fé de Deus, a tua existência nos mínimos detalhes, na natureza, no cuidado, na fala e na providência. Porque Deus é providência. Mas seja você aquilo que você deseja ser. Seja resiliente, seja corajoso, porque é difícil. A vida não é brincadeira. Mas no Senhor você pode, você consegue. Seja resiliente, seja corajoso. E sempre que te faltar coragem, ajoelhe. Adore a Deus do seu jeito, do seu modo. Louve ao Senhor, cante. Quando você canta, há um movimento. O universo muda. Cante, adore, 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 mesmo sem entender. Mesmo sem compreender, adore ao Senhor. E tão breve você verá que Deus está trabalhando. Senhor, eu te entrego essa família, esse pai, essa mãe, esses filhos, ó Deus. Clamo por eles, Senhor, louvado sejas, adorado e glorificado. Quando um dia na minha vida eu estive muito desesperada e eu não dava conta de pensar em tudo, eu dizia, Senhor, que eu consiga viver um dia de cada vez, que eu consiga sobreviver a esse dia. Eu não quero pensar em nada, eu quero fazer o que eu preciso. E eu sempre repeti uma frase assim: se o estado é de necessidade, trabalha, trabalha, trabalha. E eu repeti isso o tempo todo. Se o estado é de necessidade, trabalha, trabalha, trabalha. E eu não pensava em nada. Eu só queria trabalhar e entregar a Deus. Trabalhar e entregar a Deus. E eu adorava, e eu adorava, e eu adorava. E eu cantava todos os hinos que vinham ao meu coração. Todos os hinos que vinham ao meu coração. Então, meu irmão, minha irmã, adore a Deus do seu jeito. E quando você não souber o que dizer, adore. E quando não souber o que perguntar, adore. Deus é contigo. Ele está te vendo, te alcançando, te ouvindo. Você e Ele, vocês dois. Ore ao Senhor, clame, entregue. E se você não tiver o que dizer, apenas cante. Cante o hino que lê a tua dor, que fala ao teu coração. Ore a Deus, ore ao Senhor.
com força, com coragem e aguente firme. Só por hoje. Aguente, resista. Durante a noite Deus trabalha. Enquanto você dorme, Deus trabalha. A energia não para. Ela não para. Abstenha-se do mal. Higienize a sua mente. Proteja a sua mente do excesso de informações, do excesso de desinformações, do excesso de telas. Acalme o seu coração. Ouça a voz da sua alma. Pare um pouco. Sempre que você puder, depois de orar, depois de rezar, ao deitar, leia 10 minutos, leia 5 minutos. 5 minutos que sejam, não importa. Leia. Leia o que você gosta, leia o que você tem interesse. Você vai aprender a fazer silêncio, a ouvir e a compreender. Deus é contigo, meu irmão, minha irmã. Que Deus te abençoe, que Deus te cure, que Deus se apresente a ti e você vai saber quando isso acontecer. Você não está só. Eu estou aqui orando por você e outras pessoas mais que oram na madrugada. Tenha fé. Não desista. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine.